Olá, seja bem-vindo, eu sou o Donizete. Estou iniciando a instalação de mais um QDC trifásico. É um QDC para apenas 3 circuitos de ar-condicionado, sendo 2 circuitos trifásicos e um circuito bifásico. São 2 máquinas trifásicas de ar-condicionado e uma máquina bifásica. Como vocês podem ver, os cabos já estão aqui. Estes são os cabos que vão para alimentar as máquinas de ar-condicionado, as condensadoras. Abaixo estão os cabos de alimentação de chegada. Como vocês podem ver, todos os 2 furos do QDC foram feitos no fundo do QDC. Isso para evitar o corte na parede, que já está acabada com pedra ardósia. Então as 2 tubulações, tanto a de chegada de alimentação do QDC quanto a de saída para as máquinas de ar-condicionado, foram feitas no fundo do QDC, saindo obviamente para a parte externa do imóvel, sendo que a chegada está embutida, mas a saída não. Tem uma condulete lá no fundo, do lado externo, e após a condulete continua com o eletroduto galvanizado de 1 1/4 de polegada. Aqui abaixo estão os materiais para a instalação do QDC, os disjuntores como o IDR, os DPS, os demais componentes para a instalação do QDC. Os suportes trilho DIN já estão acoplados um ao outro e encaixados, posicionados nas torres de sustentação. Na sequência colocarei os disjuntores, o IDR e os DPS nos seus respectivos lugares. Pessoal, os disjuntores, bem como o IDR e os DPS, já estão encaixados nos trilhos. Este é o disjuntor geral termomagnético de 63 amperes, curva C, IDR tetrapolar também de 63 amperes, corrente de fuga 30 miliamperes, os 3 DPS, um para cada fase. Na parte inferior, os 3 disjuntores, como disse, 2 disjuntores tripolares de 32 amperes, curva C, e um disjuntor bipolar, também curva C, de 25 amperes. Lembrando, pessoal, de conferir o funcionamento dos disjuntores antes de proceder à instalação. Tem um vídeo postado mostrando como fazer isso. Lembrar também de conferir o IDR e os DPS. O IDR e os DPS eu vou mostrar em outro vídeo como conferi-los antes de proceder à instalação dos mesmos. Já estão organizados os 4 cabos, as 3 fases mais o neutro. Eles vêm para os 3 cabos para a entrada do disjuntor geral termomagnético e o neutro para a entrada do IDR tetrapolar, na posição no polo do neutro. Conectei os 3 cabos de fases na saída do disjuntor geral. Eu os trouxe para a entrada do IDR tetrapolar através dos conectores terminais de pino ligados ao barramento tipo pente. As 3 fases também alimentam os DPS, uma fase em cada DPS. Bom, pessoal, na saída do IDR tetrapolar eu conectei os 3 cabos das 3 fases A, B e C, vindo para os 3 conectores terminais de pino que estão ligados ao barramento de fase tipo pente trifásico, alimentando os disjuntores da parte inferior. Ao lado estão os isoladores
nos espaços reservas para futuros disjuntores, servem para proteção contra um contato direto aqui, possível choque. Na saída dos 3 DPS, eu usei um pedaço de um barramento monofásico. Na verdade, este aqui é o barramento monofásico que eu usei. Eu cortei um pedaço dele para conectar na saída dos 3 DPS. No meio, no DPS do meio, eu liguei um cabo de terra e trouxe para este conector de parafuso fendido, ligando juntamente com os demais condutores de terra dos circuitos terminais e também o condutor de terra de alimentação. Usei um parafuso como este aqui, ó, melhor dizendo, um conector de parafuso fendido como este. Os cabos dos circuitos terminais já estão previamente organizados até este ponto, faltando continuar na sequência e a ligação dos mesmos nas saídas dos disjuntores. Terminei de organizar os cabos dos circuitos terminais e fiz a ligação deles nas saídas dos disjuntores. Adotei o seguinte código de cores: fase A, cor amarela; fase B, cor branca; fase C, na cor vermelha. Repetindo novamente: segundo disjuntor, amarelo, branco e vermelho; terceiro disjuntor, amarelo e branco, sendo que tem um outro cabo aqui reserva na cor vermelha. Havendo a necessidade de trocar esse disjuntor por um tripolar, pode ser que futuramente a máquina que hoje é 220 bifásica, pode haver a necessidade de ser trocada por uma 220 trifásica. E aí eu já tenho o cabo reserva aqui da fase C disponível para isso. Ok, o QDC está instalado. Na sequência, um resumo básico do mesmo. Fazer um resumo de como ficou a instalação do QDC. Os 4 cabos de alimentação, 3 fases mais o neutro. Eles vêm para a entrada do disjuntor geral termomagnético, as 3 fases, os 3 cabos de fases A, B e C, e o neutro para a entrada do IDR tetrapolar. Lembrando que neste QDC não tem nenhum disjuntor monopolar de circuito monofásico. Por isso, na saída do IDR tetrapolar não tem o neutro instalado, apenas o neutro de alimentação na entrada disponível e também para alimentar a bobina de teste. Na saída do disjuntor geral, os 3 cabos de fase, eles vêm para a entrada do IDR tetrapolar e também alimentam os 3 DPS. Na saída do DPS, os 3 estão jampeados através de um barramento monopolar, tipo pente, monofásico, tipo pente, e ligados ao condutor de terra de alimentação. Na saída do IDR tetrapolar, as 3 fases vêm para alimentar os disjuntores da parte inferior. Aqui os cabos dos circuitos terminais organizados e ligados nos disjuntores dos circuitos terminais. Os isoladores, como já falei, para proteção dos espaços reservas para futuros disjuntores, se houver necessidade. Lembrando, pessoal, que ao instalar o QDC, usando terminais tubulares, conferir cada um dos cabos conectados nos disjuntores, nos IDRs, DPS, se estão firmemente fixados. Conferir um por um ao fazer a conexão deles nestes componentes. Vamos agora conferir o QDC
Os 3 cabos de fase mais o neutro já estão energizados. IDR desligado, assim como o disjuntor geral também desligado. Mas os disjuntores dos circuitos terminais estão todos ligados. Vou ligar o IDR. Ok, IDR está ligado. Vou ligar agora o disjuntor geral. E nenhum dos disjuntores dos circuitos terminais desarmou. Então está ok a instalação, não há problema de curto-circuito. Multímetro já está ajustado para medição de tensão alternada na escala de 600 volts. Vamos conferir a saída de cada disjuntor. Primeiro disjuntor, fase A e B, 223, 224 volts. Medindo agora a fase A e a fase C, fase A e fase C, 224 volts. Restando agora a medição no primeiro disjuntor da fase B e da fase C, 225 volts. Segundo disjuntor também é um disjuntor tripolar, fase A e B, 224, 223 volts. Medindo a fase A e a fase C, 224 volts. Resta agora a fase B e a fase C do segundo disjuntor. Fase B e a fase C, 225 volts. Por último, agora o terceiro disjuntor é um disjuntor bipolar, fase A e B, 224 volts. Ok, o QDC está energizado e conferido. Conferindo agora o funcionamento do IDR, vou pressionar o botão de teste. Ok, desarmou, então está ok. Funcionamento perfeito.